Hã? Quê? Como assim? Calma. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, esse nosso vídeo é sobre vozes verbais. E antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e quando o vídeo acabar, deixa o seu like e recomenda o vídeo para os amigos. E se você tiver também algum pedido, pode deixar aqui embaixo ou alguma dúvida que a gente responde também, certo? Bom, então vamos lá, né? O que é isso? O que são vozes verbais? Nada mais são do que maneiras da gente organizar a ordem da nossa frase de modo a dar ênfase ou à ação ou a quem praticou essa ação, né? E às vezes a gente não tem quem praticou a ação, vocês com certeza já viram aí em vídeos passados, né? Sobre tipos de sujeito, o sujeito indeterminado ou o sujeito inexistente. E aqui também a gente vai abordar esse assunto, beleza? Então, vamos lá! Certamente que sim. Bom, então, voz ativa, né? O que é isso? A voz ativa é quando o meu sujeito gramatical é ele quem pratica a ação. Então, por exemplo, Mariana arrumou a casa. Então, quem é o meu sujeito? Mariana. O que a Mariana fez? Arrumou a casa. Então, aqui a minha ênfase está em quem praticou a ação, tá? E não tanto em qual ação foi praticada. Tá certo? A voz ativa, geralmente, ela é mais utilizada em documentos oficiais, em momentos onde é essencial que a gente diga quem é responsável por aquela ação. Tá certo? Na voz passiva, o que importa pra gente é a ação que foi executada. E aí, a nossa análise sintática muda um pouquinho. A gente vai ter outros nomes aí, né? Então, na voz passiva, a gente vai ter o agente da passiva e o sujeito paciente, tá certo? Então, o agente da passiva é aquele que realiza a ação dentro da minha frase, dentro da minha oração. E o sujeito paciente é aquele que recebe a ação. Por exemplo, a gente deu o exemplo aí em voz ativa em Mariana arrumou a casa. Mariana é o sujeito, arrumou o verbo e a casa o meu objeto. Tá legal? Isso na voz ativa. Na voz passiva, aquilo que era objeto, ele vai virar para mim o sujeito paciente, né, que é aquele que recebe a ação, e Mariana, que era o meu sujeito lá na voz ativa, ele vai virar o meu agente da passiva. Então, como é que fica essa transformação? A casa foi arrumada por Mariana. Então, para eu passar da voz ativa para a voz passiva, eu preciso fazer uma modificação no verbo, né? Que modificação é essa? É colocar o meu verbo auxiliar e o verbo conjugado no particípio, tá certo? Então, a gente vai fazer essa modificação para que a gente dê ênfase na ação e não em quem praticou, beleza? A voz passiva a gente tem dois tipos, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica é essa que eu acabei de contar para vocês, né? Então é essa que a gente vai ter sujeito agente, sujeito paciente, nem sempre eu tenho sujeito agente, tá? Então, por exemplo, a casa foi arrumada. Ok, né? Tem sentido, não preciso dizer quem arrumou. Se a gente fosse passar para a voz ativa, arrumaram a casa. Quem fez isso? Não sei. Alguém fez, mas eu não sei quem. E isso não é o importante na oração, tá certo? Na voz passiva sintética, aí a gente tem uma diferença aí. E esse assunto é muito cobrado em concurso, tá? Então, como é que fica isso, né? Fica o meu verbo conjugado na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, o meu pronome apassivador se e mais o meu sujeito paciente. Por exemplo, vendem-se doces, tá? Vendem está concordando com o meu sujeito paciente que está no plural, que é doces. Então, vendem-se doces. Tem gente que acha que o correto é vende-se doces, mas é uma pessoa só que está vendendo. Não, não tem nada a ver. Vamos passar isso da sintética para analítica? Vendem-se doces. Doces são vendidos ou doces é vendido? Doces são vendidos.
né? Então ele precisa vir no plural, ele precisa acompanhar. Então, questão de concurso, questão de vestibular cobra menos, tá? Mas questões de prova, às vezes, né, o professor põe lá para pegar, para ver se você estudou essa parte. Então lembre-se, na voz passiva sintética, a gente tem essa concordância entre o meu sujeito paciente e o meu verbo, tá certo? Então não esquece disso. E a gente vai ter também a voz reflexiva, né? A voz reflexiva é aquela em que o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Por exemplo, olhou-se no espelho. Olhou-se. Quem olhou? Ele. Quem foi olhado? Ele mesmo, tá? E a gente tem a voz reflexiva, né? A reflexiva, o que é isso? É quando o meu sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Ele faz e recebe a ação. Nesse caso, o verbo vai estar acompanhado de um pronome oblíquo reflexivo, tá? Então, por exemplo, olhou-se no espelho. Olhei-me no espelho, tá? Então, eu olhei e eu fui olhado. E a gente tem também a voz reflexiva recíproca, que é aquela onde eu tenho dois sujeitos que são pacientes e agentes ao mesmo tempo. Que? Como assim? Calma. Por exemplo, os cães feriram-se na briga. Quer dizer que um cachorro foi lá pro cantinho e se mordeu e se feriu, e o outro foi lá e se mordeu e se feriu? Não, né? Quer dizer que um feriu o outro, por isso recíproca. Você sabe o que é recíproca? Não? Está aí uma boa chance para consultarmos o nosso amigo dicionário. Então, reflexiva quando eu sou o agente e eu sou também o sujeito paciente. E reflexiva recíproca quando eu tenho dois agentes que são também pacientes. Beleza? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui embaixo. Se você também tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui que a gente faz e dedica para você o vídeo. E já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!